Temos grande prazer em estar na casa de Deus e também nós nos alegramos porque podemos estudar a palavra de Deus junto com a igreja, com os irmãos. E a Bíblia tem tanta coisa boa para a gente ver. Basta abrir, ler e temos muitas lições boas para as nossas vidas. Eu estou estudando particularmente, e vou dividir com os irmãos um pouquinho, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto. E é uma carta que nos traz muitas lições, muito aprendizado. E nós vemos como é importante cuidar de cada detalhe na igreja. Às vezes surgem coisas, problemas, situações que essa carta nos ajuda como tratar. Nos dá clareza em alguns pontos. Também fortalece a nossa fé. E, irmãos, essa carta foi escrita para uma igreja que ficava na Grécia. A igreja ficava na cidade de Corinto. Corinto era uma das maiores cidades gregas. Era uma cidade autônoma, independente. Era uma cidade-estado. Tinha portos que permitiam ali um comércio altamente lucrativo, com navios que vinham da Ásia, de vários lugares. E era uma cidade economicamente rica. E por ser um porto, recebia influência de diversas culturas. Corinto era uma cidade grande, cosmopolita e próspera, né? Tinha templos, palácios, pórticos, monumentos fúnebres, templos pagãos construídos com toda aquela beleza da arquitetura grega. E também, irmãos, essa cidade se destacava pela idolatria. Ela tinha muitos templos pagãos a diversos deuses, que nós não precisamos citá-los. Era uma cidade idólatra e com pensamentos diferentes. Diversas pessoas traziam para a cidade seus costumes, seu modo de vida. Havia muita diversidade naquela cidade. E essa cidade aí ficava ali, bem ali no meio do mar Mediterrâneo. Corinto, geograficamente falando, era um istmo. É uma faixa estreita de terra que liga duas áreas maiores. Mas isso não é importante. O importante é o conteúdo. E essa cidade, irmãos, tão grande, tão cheia de gente, com pessoas de diferentes culturas, idólatra, foi alvo do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E
nós podemos ler aqui, para termos uma ideia, convido os irmãos que abram no livro de Atos, capítulo 18, versículo 4. Vamos ler do 1 até o 4. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Corinto é essa cidade que eu acabei de descrever. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. O versículo 11 nos fala o tempo que Paulo ficou nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo era um homem enviado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, a povos de outras nações que não fossem israelitas. E Paulo pregou, organizou diversas igrejas. E essa, irmãos, foi uma das igrejas que o apóstolo Paulo organizou. E Paulo fazia como Jesus Cristo. Ele ia pregar o evangelho aonde? Nas sinagogas, igual Jesus Cristo fazia. Ia nas sinagogas, porque lá as pessoas se ajuntavam para louvar a Deus, e Paulo aproveitava para pregar a todos aqueles o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 17, de Atos 18 mesmo, onde que nós estamos, nos diz o seguinte: então todos os gregos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas o incomodava. Sóstenes, irmãos, é um companheiro de Paulo. O Sóstenes era o líder da sinagoga. Sóstenes era o principal da sinagoga dos judeus. Era um judeu que tomava conta da sinagoga. E, naturalmente, esse homem se converteu ao cristianismo. Se converteu a Jesus Cristo, mesmo sendo um homem judeu. E nós vemos aqui o bom trabalho do apóstolo Paulo, trabalho aprovado por Deus. Paulo esteve mais ou menos ali entre o ano 49 e 52 na cidade de Corinto. Ficou 1 ano e meio lá. E depois, mais ou menos ali no ano 54, nós temos a escrita da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Sabedores agora, irmãos, desses aspectos peculiares da cidade de Corinto, isso nos ajudará no entendimento de não só dessa passagem que nós vamos
examinar outras agora, como outras também que nós vamos examinar ao longo de algum tempo. A carta à igreja de Corinto, irmãos, nos mostra que a igreja pode ter alguns problemas. A igreja é formada por pessoas convertidas. E o fato de nós sermos convertidos não significa que nós somos infalíveis, tá certo? Nós continuamos ser humano e sofremos na carne, muitas vezes, a consequência do pecado e a atração pelo pecado. Nós oramos para que Deus fortaleça a nossa fé. O apóstolo aqui é interessante, inspirado pelo Espírito Santo, ensina para a igreja doutrina, ensina principalmente como agir. E ainda que sejamos convertidos, como eu falei, nós estamos sujeitos à queda. E precisamos tratar nossos irmãos com todo carinho, com toda a misericórdia. Às vezes nós podemos achar que exercer juízo é melhor, mas Tiago, no capítulo 2 e versículo 13, nos ensina que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, a misericórdia é melhor que a justiça. Então agora, irmãos, com essa ideia, nós abrimos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 1. Agora vocês podem até identificar algumas coisas já, depois desse pequeno panorama da igreja. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu, irmão, Sóstenes. Sóstenes é esse que nós acabamos de ver, que era um judeu, era o chefe da sinagoga e se converteu a Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós temos primeiramente a identificação do autor da carta. O autor Paulo, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo para escrever esta carta à igreja em Corinto. E quando a gente fala usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele teve a inspiração divina. Ou seja, o apóstolo Paulo teve o sopro do Espírito Santo para escrever a carta aos Coríntios. Como todos os escritores da Bíblia que escreveram alguma parte da Bíblia, eles tiveram o sopro do Espírito Santo. Eles foram homens inspirados por Deus para escreverem as palavras que Deus quis dizer. Vocês se lembram na escola que todos nós fizemos ditado? Vocês lembram do ditado? A professora entrava lá e falava alguma coisa, a gente escrevia exatamente como o professor falava. Isso aqui, irmãos, foi um ditado que o Espírito Santo fez aos escritores da Bíblia, entre eles Paulo.
E ele escrevia, esses escritores, inclusive Paulo, escrevia exatamente o que o Espírito Santo queria dizer. Por isso que nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, ou seja, ditada palavra a palavra pelo Espírito Santo. Por isso nós podemos, irmãos, confiar totalmente na palavra de Deus. Totalmente nas promessas. Porque não é palavra de homem. É palavra de Deus. E veio dessa forma, como eu falei para os irmãos. Paulo foi um instrumento usado para escrever essa carta. Ele era o autor e ele obedecia a um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem também nós obedecemos. Versículo 2 nos diz o seguinte: a igreja, esse A craseado, vocês podem ver que é a carta escrita para a igreja, por isso que o A está craseado, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, todos os que estão, com todos os que estão, de novo, vou ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, isso aqui é uma coisa importante e que nós temos estudado com o nosso irmão Fábio. Característica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja local. Local por quê? Nós podemos ver e saber que ela está funcionando em determinado lugar. Aqui, a igreja está onde? Em Corinto. Então, a igreja local pode ser vista pelas pessoas. A igreja, irmãos, não é o edifício. Não é o templo. O que é a igreja? Somos nós, é o conteúdo. É nós que estamos aqui dentro. É isso que é a igreja. São as pessoas. Domingo, nós vamos ter mais 2 pessoas agregadas a essa igreja, se Deus assim permitir. Nossa irmã Amanda, nosso irmão Marco Antônio. Vão fazer parte da igreja. Pedras vivas colocadas nesse edifício. Não o edifício material. O edifício espiritual. A igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja, uma das características que nós aprendemos é que a igreja recebe pessoas de que espécie? Convertidas. Qual é a razão, ou qual é a exigência para alguém fazer parte da igreja? Ser convertida e batizada. Pode fazer parte da igreja. É o que nós aprendemos. Irmãos, e a igreja tem que ser vista. Se alguém olhar para nós, estejamos nós aqui nesse local, ou estejamos fazendo um culto
fora, na rua, numa praça, as pessoas vão olhar e vão ver o quê? A igreja. A igreja. A nossa igreja é local. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é local e é visível. Uma igreja saiu de nós. Se desviou da verdade. A Igreja Católica. E ela usa um nome que é bem falso. Porque o que significa católico? Universal. Católico significa universal. Uma igreja universal não pode se reunir. Não pode ser vista. Eu faço parte de uma igreja universal, a igreja católica. Não tem nenhuma responsabilidade com Jesus Cristo. Não tem um corpo local, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala mais ainda aqui. Que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é formada por pessoas santas. O que é santo? É aquele que é separado do mundo. E quando nós aceitamos Cristo e recebemos a sua salvação e queremos obedecê-lo, nós nos separamos desse mundo. Porque nós somos propriedades, não mais de Satanás, mas de quem? De Jesus Cristo, que nos resgatou com o seu sangue. E nos resgatou da nossa vã maneira de viver. As igrejas verdadeiras do período neotestamentário e as nossas igrejas mantêm as mesmas características. Não importa onde estejam, mas tem essas marcas que identificam como uma igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no versículos 3 a 9, nós vamos ler: graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma característica da saudação do apóstolo Paulo, enfatizando a gratidão pela salvação recebida e pela misericórdia de Deus que chegou até as nossas vidas. Quando ele fala graça a vós, nós recebemos uma graça, irmãos, que é a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aprendido aquilo que é graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos essa maravilhosa salvação. Mas Deus, na sua misericórdia, nos concedeu. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Aquela igreja era motivo de agradecimento contínuo do apóstolo Paulo, pela salvação e pelos dons que eles receberam. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. No versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Isso, irmãos, ressalta o conhecimento espiritual adquirido por aqueles irmãos
no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande bênção quando a gente aceita Cristo. E nós temos nossos entendimentos abertos para recebermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E no versículo 6 nos fala como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ou seja, uma salvação confirmada, comprovada pelo testemunho daqueles irmãos que tiveram suas vidas mudadas. Vocês se lembram que em algum ponto da carta de Coríntio, escrita aos Coríntios, que Paulo fala: vós éreis ladrões, idólatras, e agora vocês não são mais, né? Vocês foram transformados, eles tiveram uma vida mudada. E a salvação é isso, né? Nós temos a nossa vida totalmente mudada. E por isso nós damos graças e louvamos a Deus, porque Deus mudou e transformou as nossas vidas. Quando isso acontece, mostra, irmãos, que a conversão foi sincera e gera frutos, como Paulo via na igreja de Coríntio. Uma salvação confirmada pelo testemunho daqueles irmãos que tiveram suas vidas mudadas. Irmãos, nós vamos parar por aqui e depois nós continuamos nesse ponto e vamos para outros assuntos. Nós vamos ter então uma palavra de oração para encerrarmos o culto dessa noite. Nosso Pai, nosso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, é cheia de ensinamentos, ela nos edifica, ela nos anima, nos fortalece. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ensine a cada um de nós através da tua palavra. E nós possamos, Senhor Deus, aprendermos da tua palavra. E que nós possamos, Senhor, transmitir a tua palavra, a tua maravilhosa salvação a todos aqueles que ficam ao nosso entorno. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça na nossa fé. Que o Senhor nos abençoe como igreja. Que nós possamos fazer aquilo que é agradável e correto aos teus olhos. Nos ajude a vivermos em paz com todos os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos fiéis testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, sob a tua proteção. Abençoe o resto da nossa semana e tudo que nós fazemos. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o culto de batismo dos nossos irmãos Amanda e Marco Antônio, para que tudo corra bem e que a tua palavra, Senhor, possa ser divulgado e que o testemunho dos nossos irmãos a serem batizados possa ser visto por todos e que eles possam andar na tua verdade, sendo bons cristãos, fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor Deus, por esta igreja nesse local. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.